Quem possui a autoridade para romper os selos e abrir o livro sagrado? Buscamos em toda a criação, investigamos os recantos mais remotos da terra, percorremos os reinos e os domínios dos homens, mas ninguém demonstrou ser digno. Nem mesmo entre os humildes se encontrou aquele que pudesse cumprir tal feito. E no céu haveria alguém com esse poder? Vasculhamos cada estrela, cada canto celestial, e mesmo lá ninguém era merecedor de tal honra. Nem no céu nem na terra se encontrou aquele que pudesse abrir o rolo selado. Olhei em todas as direções, busquei incansavelmente, mas não havia ninguém capaz. A humanidade estava perdida, sem esperança. Até que então, eis que surge o leão da tribo de Judá, o Cordeiro Santo, o único com autoridade para quebrar os selos do livro do Apocalipse. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino de Jesus Cristo, encontrava-me exilado na ilha de Patmos. Meu desterro veio por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Era o dia do Senhor, e enquanto meditava em oração, fui arrebatado pelo Espírito. De repente, um som estrondoso ressoou atrás de mim, semelhante ao toque poderoso de uma trombeta. E ouvi uma voz forte que declarava: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Escreve em um livro tudo o que vês e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e diante dos meus olhos surgiu uma visão inesquecível. Vi 7 castiçais dourados, e no centro deles estava alguém semelhante ao Filho do Homem. Sua aparência era gloriosa, indescritível, e sua presença fazia todo o meu ser estremecer. Ele vestia um manto longo que chegava até os pés, e sobre o peito tinha um cinto de ouro resplandecente. Sua cabeça e seus cabelos eram alvos como a lã, mais brancos que a neve. Seus olhos eram como chamas ardentes, e seus pés reluziam como bronze puro incandescente em uma fornalha. Sua voz era poderosa, como o som de muitas águas em fluxo contínuo. Em sua mão direita segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava intensamente, como o sol ao meio-dia, irradiando um fulgor que era impossível de encarar diretamente. Ao vê-lo, fui tomado por um temor profundo e caí a seus pés como se estivesse morto. Mas ele, com compaixão, estendeu sua mão direita sobre mim e disse: Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. E então, com autoridade, ordenou-me: Escreves as coisas que viste, as que são e as que ainda acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita e dos castiçais dourados. 7 castiçais de ouro são estas. As 7 estrelas são as anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são 7 igrejas. E assim terminou aquela primeira visão. Entendi que estava na presença de Jesus Cristo, glorificado e eterno, Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Senhor de todas as coisas depois do 4 e 7, visão gloriosa. Jesus Cristo começou a ditar mensagens específicas para mim para cada uma das 7 igrejas. As suas palavras não eram apenas para eles, mas também para toda a igreja, em toda a história. Primeiro, para a igreja de Éfeso, escreva: Ao anjo da igreja, em Éfeso, diz: Estas coisas, aquele que tem os 7 estrelas na mão direita, que anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua paciência. Eu sei disso. Não suporta pessoas más, e tem testaram aqueles que se dizem apóstolos, e 4:54. Não são, e você descobriu os mentirosos. Você perseverou e trabalhou por mim. Nome e não se cansou. Mas eu tenho contra si que deixou o seu primeiro amor. Lembre-se então de onde é que caiu. Arrependei-vos e praticai as primeiras obras.
Pois se eu não for ter consigo em breve e remover o seu castiçal do seu lugar, se não teria arrependido. No entanto, tem isso para o seu. Por favor, odeiem as obras do Nicolaítas, a quem também é o porreiro quem tem ouvidos, ouça o que tem. O Espírito diz ao igrejas, ao que vencer, darei de comer, 05:39, da árvore da vida, que está em meio do paraíso de Deus. Segundo a igreja de Esmirna, escreve ao anjo da igreja. Em Esmirna, estas coisas são ditas pelo primeiro e o último que estava morto. E vivi, conheço as suas obras, suas tribulação e a sua pobreza. Embora esteja rico e a blasfémia daqueles que dizem, sejam judeus e não o sejam, mas sejam sinagoga de Satanás. Não tema nada que vai sofrer. Aqui está o diabo. Vai atirar alguns de vós no prisão, para que sejais provados. E terá tribulação durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa. 6:28, da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que tem. O Espírito diz ao igrejas, aquele que vencer não sofrerá qualquer dano da segunda morte. Em terceiro lugar, escreve à igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja em Pérgamo. Estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei que a tua funciona, e onde vive e onde está o trono de Satanás. Mas vós retens o meu nome, e não negou a minha fé. Nem mesmo nos dias em que Antipas, a minha fiel testemunha, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas tenho algumas coisas contra si. 7:14. Lá para aqueles que mantêm a doutrina da Balaão a ensinar. Balaque a colocar. Eu tropeço os filhos de Israel para comer dos sacrificados aos ídolos, e a comprometer-se. Fornicação. Também tem aqueles que mantêm a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Portanto, arrependei-vos, pois, se não for ter convosco em breve. 7:39. Tu e eu lutaremos contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que eu digo. O Espírito diz às igrejas, a quem eu dar-lhe Mary. Comer o maná escondido, e eu dar-lhe-ei uma pedra branca, e em a pedrinha escreveu-lhe um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o conhece e recebe espaço para a igreja Ban, para a igreja de Tiatira. Escreve ao anjo da igreja. Em Pérgamo, estas coisas dizem aqueles que têm a espada afiada de 2 gumes, que conheço as suas obras. E onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome, 08:24. E não negaste a minha fé. Nem mesmo nos dias em que as Antipas, eu digo que o fiel foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas tenho algumas coisas contra si. Tem aí aqueles que retêm a doutrina de Balaão que ensinou a Balaque pôr uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel. Comam o que foi sacrificado aos ídolos e aos cometendo fornicação. Também tem o que mantém a doutrina da Nicolaítas, que eu odeio, portanto,